Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Meu nome é Aiko Hamagashira e eu tive a visão com o Brasil e eu compartilhei com todos. Eu estou fazendo vários vídeos para estar compartilhando com todos a visão profética que Deus me deu para o Brasil. E hoje eu quero compartilhar com todos porque que eu tenho a convicção de que no Brasil vai vir um grande avivamento. Proximamente, eu acredito que Deus vai trazer um grande avivamento. Eu quero compartilhar com todos porque eu tenho essa certeza. É que quando começou a primeira votação, e essa aqui no Japão, porque eu sou paraguaia, mas eu moro no Japão, eu me lembro que eu estava me preparando para ir no culto de manhã, era umas 9 e pouquinho, eu estava me preparando e aí do nada me veio um versículo que está lá em 2 Crônicas 14, vou estar compartilhando com todos esse versículo que diz assim a palavra do Senhor. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Está escrito lá em 2 Crônicas 14. E Deus me deu esse versículo enquanto eu estava me arrumando para ir no culto. E indo indo para a minha igreja, eu estava no carro e de repente eu tive a visão de um cavalo branco vindo nos ares. Eu tive assim a visão nítida desse cavalo branco vindo nos ares. E justo esse dia ia ser a primeira votação aqui no Japão para o primeiro turno, desculpa, para o primeiro turno. E eu não me lembro se era dia 30 ou dia 31, mas acho que era mais ou menos dia 30 ou 31 que ia ser a votação, e foi esse dia. E eu tive essa visão. Então, eu guardei aquilo comigo. Nossa, justo esse dia que meu esposo, na verdade, eu não sou brasileira, mas meu esposo, ele ia se apresentar para votar esse dia. Então, eu tive esse versículo bíblico antes de sair da minha casa. E eu indo para o culto, eu tive a visão desse cavalo branco vindo. E por que eu comecei a ter a convicção que a guerra que está tendo lá no Brasil é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E eu me lembro que nesse mesmo mês que eu tive essa visão, eu me lembro que eu tinha visto nas notícias que um americano, ele teve a visão de um dragão vermelho em cima do Brasil. Aí eu me lembrei que eu tinha visto o cavalo branco que representa a justiça de Deus, é como a justiça de Deus. E esse dragão vermelho que esse americano viu em cima do Brasil. Aí eu entendi que Deus estava me mostrando, que Deus me deu aquela experiência do cavalo branco e Deus permitiu que eu veja essa notícia para que eu possa entender que a luta que o Brasil ia enfrentar era uma guerra espiritual. E é por esse motivo que eu tenho essa convicção que Deus vai acontecer muitas coisas aí no Brasil. Para quem está acompanhando meus vídeos, a visão que eu tive com o Brasil, vai entender. Se você está vendo agora esse vídeo, procura nos outros vídeos que eu postei sobre a visão profética que eu estou compartilhando com todos. Então, aí, a partir desse dia, eu tive essa convicção.
aconteceu tudo isso no Brasil, o Bolsonaro ele não foi reeleito, e aí eu entendi que o Brasil ia estar enfrentando essa guerra espiritual. E a partir daí, eu me lembro um dia que isso já foi depois da votação. Depois da votação, eu me lembro que eu estava no meu trabalho e de repente eu vi uma chave de ouro. Sabe aquelas chaves antigas? Aí eu teve a visão de uma chave. E até me perguntei, por que eu vi aquela chave? Por que Deus me deu, permitiu eu ter a visão daquela chave? E era uma chave, aquela chave antiga, bem assim, parecia aquela chave de ouro. E eu tive essa visão. E depois, um dia, eu estava orando. Eu me lembro que eu estava orando no meu quarto. E quando eu estava orando, eu tive assim, a visão nítida, mais nítida, de uma porta assim, bem grande, assim, de uma porta. E essa porta é como se fosse que ele estava lá no céu e tinha escalones. Tinha vários escalones e eu me lembro que eu fui subindo no escalão, eu fui subindo em cada degrau, e só que a porta estava um pouquinho assim entreaberta. A porta estava entreaberta e por baixo da porta refletia uma luz. E aquilo me chamou a atenção porque falei, nossa, que isso? E aí eu tive entendimento que Deus ia dar uma chave para abrir uma porta. E essa porta vai ser aberta. Tenha certeza, eu tenho a convicção de que essa porta vai ser aberta no Brasil. Mas a chave significa a oração. Temos que estar todo mundo orando, intercedendo. Você que é brasileiro, você tem que estar intercedendo pelo seu país. Você não pode deixar de estar intercedendo. Se você quer ver o Brasil em dias melhores e Deus operar na sua terra, na sua nação, então começa a fazer um jejum, começa a se entregar ao Senhor, começa a buscar o Senhor. Porque na palavra tem essa condição. Ele está falando assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que significa se humilhar? A gente reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, e para que Deus possa ouvir a nossa oração, nós temos que nos humilhar. E a condição é essa, que nós nos humilhemos, que nós reconheçamos a Deus e a seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Jesus, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Talvez, eu penso comigo, né, que talvez Deus permitiu tudo isso acontecer no Brasil, e Deus vai estar trabalhando, porque eu acredito que para vir um grande avivamento, Deus vai estar trabalhando com seus filhos. Porque o povo estava dividido, o povo está dividido. No Brasil, o povo está dividido, assim como Deus tem me mostrado na visão. Se você não viu, então procura os vídeos e vê que eu tinha testemunhado, que eu relatei nessas visões. Eu acredito que Deus está permitindo isso. Deus está permitindo para que Ele possa trabalhar com seu povo. Amém? E eu quero compartilhar com todos, deixar uma palavra de conforto para todos. Olha como que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Amém? E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma coisa que não podemos perder a esperança.
E quando há fé, há esperança. Por isso que nós temos que acreditar. Na palavra também diz que nós temos que trazer à existência as coisas que ainda não existem, nós temos que trazer à existência. Então, nós temos que profetizar isso. Nós temos que ver tempos bons. Embora muitas coisas ainda vão acontecer, porque... nos outros vídeos eu relatei que Deus me mostrou que vai vir uma grande fome no mundo inteiro, e Deus me mostrou que essa fome vai começar pelo Brasil, e vai se alastrar pelo mundo inteiro, então é necessário de que aconteçam muitas coisas, e muitas coisas ainda vão acontecer para que Deus possa agir, para que Deus possa trazer esse avivamento. Então, em vez de você ficar se preocupando, pensando que não vai acontecer nada, que não vai melhorar, procura depositar a sua fé em Deus. Deposita a sua fé e começa a orar e começa a profetizar, trazendo as coisas que ainda não existem para a existência. Porque eu acredito que se você orar com fé, Deus vai trazer dias melhores. Embora nós temos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ele fala assim que nos últimos tempos haverá muita aflição, mas eu acredito firmemente, quem é de Deus, Deus vai estar guardando. Então, o que todos nós que somos cristãos, que nós temos que fazer agora, é estar firme no Senhor. Não ficar brigando com nossos familiares por causa de política, por causa de muitas coisas. Não ficar brigando, mas trazer a união, trazer a paz, porque nós temos o entendimento. Nós temos que dar o melhor que tem em nós. E o que é o melhor que tem em nós? É Cristo. O melhor que nós temos em nós é Cristo, e nós temos que entregar isso para as pessoas. Então, evitar de ficar brigando. Se você que tem o entendimento e conhece, não fica batendo boca com as outras pessoas que não está de acordo com o seu jeito de pensar. Você conhece a palavra. Então, muitas vezes na palavra diz, ela em provérbio, que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então, em todo tempo, nós temos que ter essa vigilância, ser vigilantes com o nosso jeito de andar, com as nossas palavras, o nosso testemunho tem que estar acima de tudo. Nós temos que ter um bom testemunho, porque nós temos um bom testemunho. Eu acredito que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ver que nós servimos um Deus verdadeiro. Um Deus que ele cuida de nós, e que a seu tempo ele vai trazer a justiça, e ele também vai trazer a justiça sobre toda a terra. Mas nós temos que ter a convicção que quando isso acontecer, nós vamos estar com o Senhor nos ares, nós vamos nos encontrar com Ele. O Senhor vai guardar seus filhos. Amém? Tem muitas coisas ainda que eu preciso compartilhar com todos, porque a partir disso que Deus me despertou, que Deus foi me mostrando, Deus foi me acordando para ter essas visões, para poder interceder pelo Brasil. Muitas coisas Deus permitiu que eu possa estar vendo. Para quê? Para que eu possa estar testemunhando do Senhor. E eu sempre falo, a minha vida é para ser testemunho para Deus, porque desde a minha infância, aconteceu muitas coisas comigo, que em um outro vídeo eu vou estar relatando, contando sobre a minha vida, minhas experiências que eu tive com Deus. Então, eu acredito no Deus que eu servo. Por isso, eu quero deixar essa palavra, é uma palavra que a gente tem, para que a gente venha ter esse conforto e reconhecer que Deus, ele fará justiça por nós.
Amém? Que nós temos que fazer a nossa parte, que é orar e buscar a Deus. E cada dia está limpando as nossas vestes. Nós temos que estar limpando, nos preparando com o encontro do Senhor. Não tenha no seu pensamento só querer ficar nessa terra e viver bem nessa terra, porque nós temos algo melhor, nós temos a eternidade com Cristo. Nós temos essa eternidade e eu sou testemunho de que existe uma eternidade. Em outro vídeo eu vou estar relatando isso, que o Senhor permitiu ver, que experiências eu teve com a eternidade, o que Deus me mostrou. Mas tudo vai ter seu tempo e eu respeito o tempo do Senhor, porque eu não faço nada por mim mesma. Eu sou movida com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Eu sou movida ao Senhor, a tudo que o Senhor sempre está me delegando, me mostrando. Eu sou movida a isso. E por isso que eu compartilho com vocês, para que vocês possam conhecer um Deus verdadeiro, não um Deus pela palavra. Me chama a atenção que quando Jó, ele começa a passar por todas aquelas provações, ele fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, eu tenho experiência. Então nós temos também que ser assim como cristãos, nós temos que ter experiências com Deus. E as experiências, elas nos aproximam a Deus a cada dia. Por isso que nós temos que buscar ter experiência com Deus. Não podemos ter só o conhecimento e não ter as experiências. Ou ter só as experiências e não ter o conhecimento. Os dois sempre devem andar juntos. Amém? Então vamos estar buscando a Deus através da sua palavra, porque é através da sua palavra que nós vamos o conhecer a cada dia. Amém? Então ver como Ele é verdadeiramente vai ser de muita bênção para nossas vidas. Amém? Então fiquem todos com essa mensagem, com esse testemunho, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês a cada dia. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos.